Rodrigo, a gente conheceu há pouco tempo aí, fiquei feliz de te ver aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é culto de Santa Ceia, então eu gostaria só de lembrar os senhores que dentro do mundo cristão há 3 sacramentos distintos: batismo, ceia e unção com óleo. Só para os senhores dar uma esticada nos ossos, eu quero que vocês façam uma observação sobre o 3º sacramento, a unção com óleo. Enquanto se usava o óleo ungido somente obreiros determinados, que iam ungir os enfermos, orar no nome do Senhor e atender, seria mais cura do que hoje em dia, que todo mundo tem óleo na sua casa e fazendo festa. Porque até a unção com óleo, ele é exatamente sacramento, é específico, é determinado. Mas o Brasil está muito esculhambado, está totalmente fora da casinha no sentido de evangelho. Tem igrejas se esforçando como os senhores, mas a maior parte está fora da casinha. Tanto é que Deus decidiu entregar o nosso país à mão do mal, e está acontecendo tudo que os senhores estão vendo, até os aposentados, crente ou não, sendo roubados. Então, observa que é um tempo que depende muito de sensibilidade espiritual e oração, porque Deus, na onipresença, Ele está em todos os lugares, mas os olhos dele só agem sobre os fiéis. Glória a Deus! Aleluia! Esticar os ossos, pode assentar. Eu venho de um seminário que terminou ontem, hoje de manhã, na verdade, sobre como confrontar os espíritos de engano no meio evangélico dentro do Brasil. E na sexta a gente estava no Jardim do Uruguai, em Campinas, numa cruzada de libertação. Aí no resto da semana eu estava ministrando adoração pessoal, adoração congregacional e adoração conjuntas para um grupo de obreiros. Então observa que tem tantas coisas a ser tratadas. E quando eu estava orando para vir para cá, o Senhor falou assim: eu vou te dar uma ordem. O texto que você descobriu sobre a sua vida no Espírito, que você vem praticando, você vai compartilhar algo pessoal seu com eles hoje, dentro das Escrituras. Porque às vezes as pessoas acham assim, que pastores é usado por Deus e tem sabedoria. Pelo contrário, eu vou fazer uma afirmação absurda para vocês. Vocês conhecem o meu testemunho, porque eu não sou manchado, não tem nada que se prove contra mim. Mas vocês não sabem se eu sou sábio. Você sabe se o seu irmão da direita e da esquerda é sábio. O marido sabe se a mulher é sábia e não, porque a sabedoria você só descobre andando junto. Repita: sabedoria, só os íntimos, sabe. Está entendendo? Se você perguntar para a mulher, ela pode falar se o marido é sábio. Se você perguntar para o marido, ele pode falar se a esposa é sábia. Verdade. Se você perguntar para os filhos, ele pode falar se os pais são sacerdócio real, nação santa, se são sábios. Entenda isso, porque às vezes as pessoas acham que a sabedoria está em falar a letra. Não, pelo contrário. Sabe por quê? Porque muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz. E o Senhor vai dizer: que eu não te conheço. Que ninguém vai para o céu pelo que ele faz, vai pelo que ele é. Se ele é nova criatura, ele vai para o céu. Eu tenho muito temor do Senhor e muito respeito pelas pessoas, porque eu fico preocupado com aquilo que Jesus mandou, eu guardar eu mesmo. E olha que me suportar é uma coisa assim, como você fala assim, para algumas pessoas é fácil, para mim não, porque eu entendi que eu sou sujeito à mesma paixão do que qualquer um. Se eu não acordar disciplinado, eu termino o dia desviado. A disciplina é regra. Verdade. Então, eu estava orando na beira da minha cama, hoje acordei bem cedo, apesar de chegar de madrugada e orava, o Senhor falou: eu gostaria de te fazer um teste, ok? Sobe no monte e fica até 1h30 da tarde. Eu já estava lá 1h30, então eu fiquei até 2h15, que sempre é bom se ofertar algo a mais. Diga para o seu irmão: seja disposto a ofertar ao Senhor. Seja disposto a ofertar ao Senhor. Eu só desci 2h15, porque daí eu tinha que ver minha neta, que me ligou de 4 anos. Ô vovô, ontem você viu meu irmão e você não viu eu, porque eu estava com outro voo. Aí quebra, né? Vamos lá então, Hebreus capítulo 8.
E aí, aos obreiros, eu gostaria de pedir uma atenção especial nesse texto. Por quê? Porque Jesus não nos deixou órfãos, Ele deu o Espírito Santo. Glória a Deus. Só que quem enviou o Espírito Santo? Diga, Jesus. Jesus. E o Espírito Santo, quando ele convence do pecado, ele leva a gente a reconhecer o quê? A cruz de Cristo. E aí, a Bíblia fala que é Jesus que batiza o homem com o Espírito Santo. Observe, a pregação do Evangelho vem por nós, o ungir do Espírito convence. Mas o batismo com o Espírito Santo, só Deus autoriza. Então a maior parte das pessoas, eles procuram toda essa relação, tem quebrantamento, mas por que um monte de obreiros que você viu com o nome no mundo inteiro foi quebrado? Porque ele esquece que a todo dia ele tem o Espírito Santo, mas ele tem que ter a ministração de Cristo. Então muitas horas o Espírito Santo ele é um depósito, certo? Ele é um depósito, a pessoa tem um depósito, ele tem uma fé, aí ele vai andando, exercitando a sua fé. Só que às vezes o desobediente, se eu já conheceu alguém desobediente que demorou para ele cair? Demorou, porque ele tinha um depósito. Você consegue entender a necessidade de todo dia eu e você ser ministrado por Cristo? Por Cristo. E hoje nós vamos entender essa questão de Cristo. Só explicar alguma coisa do livro de Hebreus para você. Você sabe que no Antigo Testamento tem um livro chamado Levítico, correto? Correto. O livro de Levítico, essa tradução, livro de Levítico, foi uma tradução para nós. No hebraico, esse livro chama-se "E Ele Chamou". Quer dizer, Deus chamou especificamente a tribo de Levi para sacerdócio, para ministrar diante dele. Mas para facilitar, por ser o sacerdócio levítico, colocaram essa questão para facilitar. Dentro dessa questão, o livro de Levítico está lá tudo aquilo que é figura dos céus e prefigurando Cristo que veio fazer a nova aliança. Então, ele é conhecido na teologia como tipo. O livro de Levítico é tipo. E o livro de Hebreus é antitipo. É todo o livro de Levítico transferido para Cristo. Então, quando você quiser entender o livro de Levítico no Novo Testamento, o que ele é no profundo, é só você ler Hebreus, vai estar tudo transferido para o sacerdócio de Cristo. Amém? Amém. Vamos lá então, versículo 1. Deixa eu só molhar a garganta. É que é corpo, né? Corpo humano tem assim, esses negócios assim, mas logo esquenta. Estava no monte hoje, eu fiquei assim observando, irmãos. Subiu 3 menininhas, muito novas. E vira e mexe naquele monte, aparece feiticeiros fazendo rituais. De vez em quando tem pessoas que não têm moradia, que se acampam lá pro meio. E elas subiram. Quando elas subiram, elas com o celular sincronizado num hino, pequenas de tudo, irmãos. Eu não sei se os pais são crentes, que coragem dos pais liberar. Subiram, oraram, louvaram a Deus. Crianças, irmãos. Observe que está acontecendo coisas na terra. De repente pode ser alguém, como eu ouvi lá de fora, Deus usando o pastor, dizendo que está meio acomodado, né? Observa que Deus está levantando uma geração. Já imaginou uma geração pequena? Deus tem que, porque eu não uso o meu talento, Deus tem que tirar e dar para outro. Leia a parábola dos talentos, porque você está vendo uma geração que ouviu tanta profecia e não está cumprindo nada na vida deles. E não vai se cumprir na vida de quem não tem atração. Jesus disse assim em João, que quando ele fosse levantado, muitos ele atrairia ele. Você casou por quê? Porque você teve atração por essa mulher ou atração por esse homem. Se você não sentir atração por Jesus e ficar esperando o Espírito fazer, Deus vai pegar alguém despertado e dar o que é seu para outro. Porque existem mentiras no mundo evangélico, e uma é que o que é teu virá na sua mão. O que é teu virá, realmente, tem coisas que Deus tem que fazer, mas tem coisas que eu tenho que desejar. Verdade. Eu só vou perseverar se eu desejar ir para o céu. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, uma vez explicados, agora nós vamos dar uma acelerada. É que eu sempre preciso